estamos aqui no clamor pela prosperidade. E nós temos aprendido numa série de mensagens que o pastor Humberto também tem trazido, que a prosperidade, ela engloba muitas coisas. E a prosperidade financeira é coisa de cristão? Sim. Ih, não vai receber nada, irmão. Ih, não vai receber nada. Prosperidade financeira é coisa de cristão? Graças a Deus por isso, é sim. Porque nós, como verdadeiros cristãos, em quem a gente crê? Na Bíblia. E a Bíblia é o que para nós? É a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus sobre as nossas vidas traz coisas boas ou coisas ruins? Boas. E quando vem as ruins, Ele também está lá para lançar tudo que Ele tem de bom sobre nós. E a Bíblia, ela é um livro que contém mais de 2.350 versículos que falam sobre o dinheiro. Por que será que ela fala tanto sobre dinheiro? Porque isso seria algo que nos afetaria diretamente. Então ele teve toda a preocupação de pegar tudo que tem na sua palavra para nos instruir e nos direcionar. Existe um homem que a Bíblia relata que ele escreveu até um livro onde ele dá passo a passo de como você pode prosperar em Deus e com Deus. Você sabe de quem eu estou falando? Sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Salomão, o filho do rei Davi. Ele foi um homem que foi próspero em todas as suas coisas. E ele nos ensina, o propósito do seu livro é de fato nos ensinar a prosperar. Mas não uma prosperidade segundo a nossa humanidade, mas uma prosperidade segundo a palavra de Deus. Muitos aqui ouviram a história do Silvio Santos, né? Quando ele faleceu, contou muito a história dele. E você viu que ele era um homem, que ele era um ótimo empreendedor. Tudo que ele fazia prosperava. Quem ouviu a história dele aqui contando desde o início, de quando ele começou? Ele era um homem que tinha todas as suas tentativas de empreendedorismo com um alto sucesso. Quem aqui conhece uma pessoa que tudo que ela faz, você vê que dá certo? Quem conhece uma pessoa assim? Ih, não conhece não, gente? Que isso? Vocês precisam andar com mais gente, hein? Mas existem pessoas que tudo que ela planeja, que tudo que ela pega para fazer, aquela coisa dá certo. Mas isso não é ruim, dar certo nas coisas. Mas o Salomão, ele ensina a gente a prosperar de uma forma além do dinheiro, além das coisas materiais, além daquilo que a gente pode tocar, além daquilo que a gente pode ver. Ele ensina a gente a prosperar possuindo coisas, mas não de acordo com a movimentação do mundo, mas diante da palavra de Deus que é liberada sobre nós. Você pode aí abrir no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 1, é bem facinho de achar, porque você pode pôr no meio da Bíblia e depois ir folhando para frente. E você vai chegar em Provérbios de Salomão, no capítulo 1. Provérbios de Salomão, no capítulo 1, vamos ler até o versículo 6, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Por Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso,
para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Aqui ele está dando a introdução sobre o que o livro que ele separou queria que tivesse resultado. Qual era o resultado desse livro? O resultado desse livro era isso. E aí eu comecei a separar ponto por ponto sobre o propósito que Salomão tinha sobre passar essas informações sobre o seu livro. E o primeiro ponto que ele nos ensina aqui é sobre a sabedoria. E aí a gente pode pensar, sabedoria para quê? Para que nós precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria para habilidades nas nossas guerras, habilidades em saber administrar coisas, administrar finanças. Ele coloca aqui também sobre perspicácia, a pessoa que tem entendimento rápido sobre as coisas. Ele coloca sobre prudência em assuntos religiosos e ética. Então ele vai dando toda uma profundidade sobre que tipo de sabedoria ele quer que nós venhamos ter diante da prosperidade. E aí a gente começa a pensar o seguinte: a prosperidade, ela não se separa, a sabedoria, na verdade, né? Ela não se separa das nossas práticas cotidianas. Nós, como os cristãos, nós agimos diante daquilo que nós cremos, amém? Tudo aquilo que a gente faz, diante do que a palavra nos ensina, precisa ser dirigido por aquilo que ele nos ordena, por aquilo que ele manda a gente fazer. Então essa sabedoria não é a nossa sabedoria, mas é a sabedoria do alto, a sabedoria que nos dá o discernimento de movimentação diante de tudo que a gente coloca aos seus pés. E quando ele está falando sobre essa sabedoria aqui, o sentido original dela é firmeza, é solidez. E aonde é que a gente encontra isso? Em sua palavra. Em sua palavra. Porque nós não temos essa firmeza e nós não temos essa solidez. Quem tem é ele, que é a rocha inabalável. Aquele que não há sombra de variações. Aquele que é firme e consistente 24 horas. Botando no nosso tempo, né? Colocando ele no nosso tempo. Porque ele não vive no nosso tempo. Mas o estado contrário dessa linha de raciocínio é ser levado por toda a doutrina de vento. Uma pessoa que não tem solidez, que não tem consistência, que não está firmado em uma razão própria, que é a palavra, ela é levada por qualquer situação. Ela é levada por qualquer oportunidade que é lançada sobre nós. E quando eu estava trabalhando a respeito dessa mensagem, eu comecei a entrelaçar com aquilo que tem acontecido na nossa vida. Porque quando a gente tem sabedoria vinda do alto, ele nos dá o discernimento, ele nos revela o caminho que nós estamos seguindo e ele nos mostra se aquela direção que estamos indo está diante da sua aprovação ou não. Mas para você ter isso, você precisa ter relacionamento com o Pai. Você precisa estar diante da vontade dele segundo a sua palavra e não segundo a sua vontade. E nós começamos a viver isso no ano passado, em setembro, quando o meu esposo foi demitido do seu emprego e toda a nossa estrutura, toda a nossa base financeira foi totalmente transformada. E naquele tempo, antes disso tudo acontecer, eu já tinha começado a orar sobre viver o propósito de Deus. Eu já tinha começado a levantar momentos de clamor ao Senhor sobre estar cumprindo a vontade dEle aqui na terra e não a nossa. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor podia mudar essa situação do meu esposo trabalhando à noite, podia ser algo diferente, sabe, ter mais ele em casa. E eu comecei a orar nesse sentido. Eu não sabia que ia acontecer como aconteceu, né? Mas os planos que o Senhor ele tem para nós são planos maiores do que aquilo que a gente possa imaginar.
E aí o Senhor ele começou a mostrar algo e começou a mudar radicalmente a nossa história, radicalmente a nossa vida. E para que a gente pudesse entender essa mudança, nós precisaríamos estar usando a sabedoria do alto, o discernimento do alto, porque senão a gente poderia começar a descrer do que tudo que a gente vive, de tudo que a gente prega, porque o medo ele veio sobre as nossas vidas, ele não vem só sobre a sua vida, não porque nós somos pastores, nós não sentimos medo, nós não duvidamos. Que é isso, irmão? Sou igual a você, somos iguais a você, passamos por dificuldades iguais a vocês. Mas naquele momento, nós estávamos abertos para viver o que Ele quisesse que a gente vivesse. E Ele começou a mudar a nossa trajetória. E aí, diante disso, nós compramos um carro. Quem conhece a gente aqui, né, nessa época, a gente tinha um Corsa Classic. E os planos daquele carro eram: Senhor, eu quero usar isso aqui para instrumento da tua obra. Quando precisar de a gente ir para Caxias, a gente vai de carro, que eu sou corajosa, irmão. Eu vou que vou. Não tenho essa. Bota o Senhor na frente, meus anjos gordos atrás, que eu tenho isso, não se escandaliza não, em nome de Jesus, tá? E eu vou que vou. E quando começou a acontecer isso, a gente começou a buscar instruções do Senhor, que é o segundo ponto que nós vamos começar a entender com aquilo que Salomão ele estava falando sobre aqui. E, ou melhor, a disciplina que ele coloca sobre nós, o Senhor coloca sobre nós. E aí nós começamos a buscar o autocontrole. Porque nós ficamos muito preocupados. Nós ficamos até ansiosos por muitas coisas. Mas a gente começou a trabalhar em nós algo que tem em sua palavra, chamado domínio próprio. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, lançando sobre ele todos os nossos medos, tudo aquilo que podia confundir o caminho que o Senhor estava preparando para a nossa casa naquele momento, para que nós não viéssemos tomar uma direção contrária do seu propósito, para que a gente não viesse tropeçar diante daquilo que a gente estava imaginando. Então, nós começamos a ouvir as instruções do Senhor, e eu confesso para você que foi muito difícil ouvir essas instruções e acreditar que nós chegaríamos aonde nós estamos chegando aqui. Mas, como em tudo que eu e meu esposo a gente ensina para os nossos filhos, que não é errado você ter esse tipo de medo, não é errado você ficar preocupado, não é errado você ficar ansioso. O errado é você mudar o seu caminho com as suas próprias pernas. Você achar que com a sua própria força você pode mudar toda a sua história. É você achar que é pela sua própria capacidade que você vai chegar numa agência de emprego e você vai pegar a melhor oportunidade. Esse é o nosso erro. Mas, diante daquilo que o Senhor ele fala, nós ficamos com o que ele liberou sobre nós. E ficamos também com aquilo que eu havia pedido. Porque eu tinha orado para que Deus mudasse a nossa história. É lógico que eu não imaginava que seria assim. Mas o que o Senhor tem para mim, para a tua vida, não está na nossa limitação humana. Ele tem algo maior, ele tem coisas maiores para fazer. Então nós temos essa mania de limitar o nosso Deus diante daquilo que a gente quer, mas o Senhor ele é além de nós, é além do nosso pensamento, ele é além da nossa caixinha que a gente coloca. O Senhor, ele é muito maior do que isso. E nós ficamos com aquela palavra que quando a gente começou a conversar sobre a saída dele,
do trabalho dele depois de 15 anos de empresa, sem nenhuma falta, sem nenhum atraso, não tinha explicação para essa demissão de última hora. Nós ficamos com uma palavra, que é a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, e aquele abre, ninguém pode fechar. Então nós entendíamos que o que nós estávamos vivendo naquele momento não era a ação do mal, era a ação de Deus e do próprio Deus. Por que eu estou te dizendo isso com tanta convicção? Porque antes dele entrar nesse hospital, ele era de um outro hospital de muitos anos. E aquele hospital faliu. E ele viu todos os seus companheiros serem demitidos. Eles eram chamados na sala do supervisor. E lá estava uma pessoa do RH, onde liberava sobre eles a demissão. E a pessoa saía de lá completamente desestruturada. Porque o que vai fazer? Muitos anos de empresa, para onde eu vou? Muitos não tinham nem terminado o 2º grau ainda, porque já estavam lá há muitos anos. E ele viu todas essas pessoas serem demitidas. E eu sempre falava com ele, o Senhor abriu, mantenha firme, que se o Senhor fechar, Ele vai abrir outra. E ele, amém, vamos crendo nisso. Mas o medo humano sempre vem. E aí quando chegou a vez dele, e ele já preparado para ouvir, né, sua carta de demissão, o que ele ouviu foi: você tem o direito de escolher o que você quer que aconteça com você. Você quer continuar na empresa ou você quer ser demitido? Imediatamente ele disse: eu quero continuar na empresa. Lógico que eu quero continuar na empresa. E aí ele foi transferido para esse hospital. O Senhor, Ele faz coisas diferentes com os seus. O Senhor traça caminhos e propósitos diferentes para aqueles que se colocam debaixo das suas mãos, debaixo de obediência. E ouvindo isso do Senhor e vendo isso do Senhor, nós não podíamos duvidar que o que o Senhor faria era maior do que aquilo que a gente esperava. E o terceiro ponto que Salomão aqui ele fala é sobre entender as palavras de prudência. Querido, entenda que nós precisamos, como cristãos, buscar o discernimento do Espírito Santo. Buscar o discernimento do Senhor para que a gente possa entender qual é o propósito da nossa vida. Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado: qual é o propósito da sua vida? Vira para outra pessoa e fala assim: qual é o propósito da sua vida? Nós precisamos ter os nossos sentidos apurados em Cristo para saber discernir quando o mal está atuando e quando é as próprias mãos do Senhor atuando. E ele vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, você não precisa abrir, mas você pode anotar, que ele fala assim, ó: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Então todo projeto que o Senhor Ele coloca sobre a minha e a tua vida, que muda assim radicalmente, Ele movimenta em direção ao Espírito. O reino de Deus vai ser movimentado através desse projeto na tua vida. Quando o projeto não contribui para o reino dos céus, querido, não é de Deus. Não é de Deus. Porque o que nós precisamos entender é que o Senhor Ele tem uma mesa preparada para os seus, mas o diabo também tem, e ele começa a querer te enganar usando artifícios semelhantes àqueles que tem na mesa do Senhor para você. E aí é onde nós precisamos ter esse discernimento para entender o que Deus está fazendo em nossas vidas, ou as bandejas que o diabo tem colocado em nosso caminho para que nós venhamos desviar do propósito que ele colocou sobre a minha e a tua vida. Então, se nós andamos segundo o Espírito, todas as coisas que nós decidimos, todos os projetos, todos os pensamentos que temos, precisam estar voltados para o Espírito. Precisam estar sincronizados com o reino dos céus.
O quarto ponto que eu separei aqui sobre esse pequeno trecho de Provérbios de Salomão é receber a instrução do entendimento. E essa parte quer revelar para nós como devemos compreender os caminhos do Senhor em nossa vida. Como nós precisamos receber e nos apropriarmos da disciplina que é passada para nós através da sua palavra e colocarmos em prática. E quando nós começamos a desenvolver esse novo caminho e tínhamos o Corsa Classic, as pessoas começaram a vir até mim para falar assim: Jaqueline, se você levasse meu filho para a escola, eu bem ia deixar. Eu achei aquilo estranho porque eu não tinha pretensão nenhuma sobre isso. Porque a gente vê que os carros que levam as crianças é uma minivan, é uma doblô. E eu tinha um Corsa Classic. E as pessoas começaram a vir até mim. Aí uma amiga minha do salão falou assim: Jaqueline, olha só, eu tô com algumas crianças lá que eu não tenho como mais trabalhar com elas porque a minha rota mudou. Você quer? Eu falei: gente, segunda pessoa, quero. Tá bom. Eu falei: legal, gostei. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro uma aventura, né? Gosto de oportunidades que aparecem assim. Eu peguei aquilo, mas até então eu não tinha parado para pensar, eu não tinha parado para entender aquele tempo. E aí eu peguei aquelas crianças, e quando eu comecei a pegar aquelas crianças, eu comecei a projetar um futuro. E Mateus 6,22, ele vai dizer: se os teus olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E aí eu comecei a enxergar uma oportunidade naquela situação. E aí eu comecei a orar ao Senhor agora de uma forma diferente. Falei: Senhor, eu estou querendo fazer umas coisas para o Senhor. Eu também estou querendo fazer umas coisas para mim. Não vamos ser hipócrita, irmão. Vamos ser verdadeiro com Deus, que Deus conhece o nosso coração. Falei: eu estou querendo de vez em quando, em sábados, estar em casa, né? Sair com os meus filhos, com a minha família. Eu também estou querendo movimentar alguns projetos na igreja dia de sábado. Então, se esse negócio do transporte escolar for mesmo da tua vontade, eu descansei meu coração. Eu não vou correr atrás, não. Porque a Bíblia fala que as bênçãos é que vêm até nós, não é verdade? Então eu comecei a descansar o meu coração, mas eu comecei a interceder por aquilo. E ao mesmo tempo, conforme foi acontecendo, eu vi que os dias foram ficando mais cheios. E eu falei: Senhor, se for para me perder, eu não quero continuar. Mas se for teu propósito, o Senhor vai trabalhar em torno disso. E aí eu comecei a trabalhar orando em relação a isso, e o Senhor começou a prover. E o quinto ponto que eu separei foi a justiça. Viver de fato e de verdade. A gente não precisa comer dos manjares do mundo para ser próspero. A gente não precisa ser como o mundo é. Nós não precisamos ser desleais como o mundo é desleal. Nós não precisamos modificar, dar o jeitinho brasileiro para viver a prosperidade do Senhor em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente tenta burlar um pouco, né? Porque a gente vê as pessoas conseguindo as coisas de uma forma mais fácil e a gente quer entrar nessa mesma fila. E aí, furar fila, quando você não é prioridade, porque você está atrasado e você tem que chegar no seu compromisso logo, é ser desleal. Quando você conhece um conhecido que conhece o conhecido dentro de um lugar que pode abrir crédito para você enquanto você está negativado, é ser desleal com a palavra do Senhor. É querer agir com um jeitinho brasileiro diante da tua própria força, diante do teu próprio querer. E foi isso mesmo que aconteceu com a gente.
Nós começamos a orar em relação a isso. E eu comecei a orar, Senhor, o carro encheu. Não tem como carregar essas crianças desse jeito. Eu comecei a dar 2 voltas. O pastor Humberto vinha para cá. Eu trazia uma leva de crianças para cá. Saía correndo para buscar outra leva. Chegava aqui. O pastor Humberto pegava metade das crianças de um lado. Eu pegava metade das crianças do outro. E a gente ia entregar nas escolas. E eu falava assim, Senhor, tá assim não. Assim tá ruim. Se for esse o propósito, a gente precisa de um carro maior. E aí eu comecei a falar com meu esposo. Eu falei, Humberto, agora nós vamos procurar uma doblô. Humberto, o que fez? Tirou o óculos. Passou a mão na testa. Meu Deus. Falei, não, mas olha só, vai dar certo. Vai dar certo. É esse o propósito. Vai me dar mais tempo. E eu gosto de criança. Vai ser legal. Vamos mudar. Uma nova aventura. Vida nova. Um novo caminho. E aí a gente começou a procurar por doblô. E aí, o que aconteceu nesse tempo? A gente recebeu muitas propostas que eram semelhantes à proposta que estava na mesa de Cristo. Mas, nesses momentos, o que a gente precisa fazer é entender que a última palavra não é nossa. A última palavra é de Deus. E muitos amigos nossos, na intenção de ajudar, falavam, olha, eu tenho conhecido que consegue fazer. E a gente, os olhinhos começavam a brilhar, né? Mas a gente, não podemos fazer isso. Não, deixa quieto. Na hora que for de Deus, vai ser. A gente não vai se movimentar diante disso. O 6º ponto que eu separei, onde ele fala aqui no versículo 3, é o juízo. A sentença, quem dá é Deus. Diante do projeto que você tem, diante do desejo que você tem, quem vai dar a sentença dele dar certo é o Senhor. Não somos nós. Não somos nós. Porque na mensagem que eu trouxe no domingo retrasado, eu falei que se Ele não fizer por nós, não seríamos nós que teríamos capacidade de fazer por nós mesmos. Não é verdade? Nós não temos essa capacidade, mas o Senhor, Ele dá a sentença sobre nós. Salmos no capítulo 119, no versículo 39, ele diz assim, ó: desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Nós precisamos ser leais ao Senhor em todos os nossos projetos e sonhos, porque o juízo que Ele tem, a sentença que Ele tem sobre cada um desses projetos é bom. E se for da vontade dEle de fato, Ele vai preparar todo o caminho para que nós pudéssemos chegar até essa oportunidade. E foi isso que Deus fez. Nós fomos em milhares de agências. E o outro carro estava no meu nome. E todas as agências que a gente ia, eu dava o meu nome. Porque se eu já tinha aberto um crediário, né, uma porta de crediário, é óbvio que a porta continuaria aberta. Mas o meu nome não aprovava em nenhuma das agências que a gente ia. Fazia aquela simulação, deixava a gente feliz da vida, mas quando ia passar, não aprovava. E não tinha razão para aquilo acontecer. Não tinha motivo para aquilo acontecer. Mas ao nosso nível de conhecimento, porque a gente sabia que estávamos sendo direcionados por Deus. E que quando fosse o que Ele quisesse, realmente iria acontecer. E aí, buscando isso, nós fomos em várias agências, dava o meu nome, não passava, dava o nome do pastor Humberto, não passava, o que também não tinha razão, nem circunstância, nem motivo nenhum para que aquilo não acontecesse, porque o primeiro eu comprei e eu não tinha nem conta bancária, eu não tinha nem carteira assinada e assim aprovou. O do pastor Humberto, 15 anos de empresa, 15 anos de conta bancária, e não passava da mesma forma. E aí a gente, nessa busca incessante, começamos a definir: Senhor, já estamos entendendo que não é da Tua vontade. Já estamos começando a entender que não é esse o caminho que o Senhor quer que a gente siga. E a gente está movimentado diante daquilo que a gente quer e a gente parou por aqui agora.
E aí começamos a orar dessa forma. Nós começamos a entender que não era o que o Senhor queria. E um dia eu vi um anúncio no Instagram de uma doblô lá na Intendente Magalhães. E eu falei assim, olha, essa vai ser a resposta do Senhor. Nós vamos ir lá. E se for da vontade de Deus, nós vamos sair de lá com essa doblô e vamos entender que é o propósito do Senhor e que é o que Ele quer para nós. Se nós sairmos de lá com a resposta de que não passou no meu nome, não passou no teu nome, não vai dar certo, nós vamos entender e definir que não é o caminho do Senhor, ok? Ok, assim saímos de casa. Fomos na agência e, como todas as outras vezes, não deu certo. E daquela vez a gente saiu de lá muito chateado, porque a gente queria. A gente estava na expectativa e a gente falou, ó, chega, acabou, não vamos mais em agência nenhuma, não vamos buscar mais nada, não vamos mais estar sofrendo por isso. Mas a gente se lembrou assim, poxa, no caminho a gente passou e não vimos nenhuma doblô. Só estamos indo em direção a uma chance. E aí a gente falou assim, então, era essa a chance que a gente colocou diante do Senhor, né? Não foi, então vamos embora. E ali, todos me conhecem, né? Eu já estava falando 200, gritando 1 milhão. Não vamos mais em agência nenhuma, chega! Porque eu estava assim, tá, gente? Nesse nível. Não questionando a vontade de Deus, mas definindo ali que tinha acabado a nossa luta. E quando nós estamos vindo embora, o pastor Humberto fala assim, olha ali uma doblô. Quando ele falou, olha ali uma doblô, parei. Mas eu tinha dito que não ia mais fazer isso, né? Mas aí é aquela humanidade que de vez em quando bate a nossa porta, né? E a gente vai lá. Mas não era a minha humanidade. Era as mãos do Senhor movendo naquilo que Ele tinha para minha casa. E aí, quando nós entramos naquela agência, fomos recebidos pela Poliane, né, que é a esposa do Hugo, que eram os donos da agência. E ela foi muito solícita, uma mulher de Deus, já foi logo se apresentando, já foi logo falando assim, eu acho que eu já vi um vídeo de vocês no Instagram. Eu falei, já era. Vai falar assim, pastor, tem dinheiro? Coitada. Triste notícia para ela. Mas aí eu também não dei muito assunto, porque eu ainda estava muito irritada, né? E ela falou, eu até falei para ela assim, olha só, fala logo as informações sobre o carro, para a gente já definir aqui o não e eu ir embora, porque eu tenho que pegar as crianças na escola. E ela falou assim, não, deixa teus dados aqui comigo, que eu vou fazer toda a pesquisa e aí eu mando para você. Eu falei, graças a Deus, tchau. Virei as costas e fui embora, e foi bem assim. E aí, quando eu vim para casa... a gente veio para casa, né? E eu vim tranquila, nem toquei sobre o assunto. Eu falei, eu não vou nem me movimentar, porque eu já entendi e eu não vou nem criar expectativa em relação a isso. E aí nós viemos para casa e quando chegamos em casa, fomos agitar a vida como tinha que agitar. E de tarde ela me ligou. Olha, você precisa vir aqui e a gente faz uma nova tentativa, traz o CPF de outra pessoa. Eu falei, irmã, em nome de Jesus, esquece isso, já deu. Aí ela falou assim, aí ela entrou em contato com o Humberto e pegou os dados do Humberto. E aí fez a pesquisa. E aí ela falou assim, porque passou no nome do teu esposo. Eu falei, passou no nome do meu esposo? Não passou em lugar nenhum e passou o nome dele. Eu falei, isso aí é mentira. É mentira, não é verdade, não. Ela, não, é sim, você vem aqui que a gente vai fazer toda a preparação. Eu falei, não vou para casa. Se a senhora quiser, a senhora espera amanhã eu vou. E aí, no dia seguinte, nós levamos as crianças para a escola e nós fomos lá. E quando chegamos lá, realmente tinha aprovado o carro no nome do pastor Humberto. E o carro era um valor. E aí quando nós chegamos lá, ela falou, olha, aprovou uma parcela mega acessível à nossa realidade, porque nós somos trabalhadores autônomos, então é uma outra realidade. Mega acessível pra gente. Eu fiquei, gente, isso aí é manjar do mal, hein? Eu não vou querer isso, não. Eu falei, Humberto, vamos embora agora.
Vamos embora agora, porque isso aí não tá muito estranho. Tu não tá achando? Ele, pelo amor de Deus, você não queria o raio do carro. Deus está te dando o raio do carro com toda a facilidade que a gente pode pagar. E você não quer o raio do carro. Eu disse, não quero mais o raio do carro. Eu quero ir embora com o carro que eu sei que eu tenho, que eu vou ficar com ele e vai dar tudo certo. E aí eu levei a irmã Célia comigo, levei um mecânico comigo, e eles falando, pelo amor de Deus, é uma oportunidade que Deus está te dando. Aí minha veia começou a pular aqui, ó. Falei, eu tô passando mal. Comecei a passar mal, falei, gente, o que está acontecendo aqui? Tá tudo tão, que não pode ser. E aí ele virou para mim e falou assim, ó, tá aqui os papéis. Aí o Humberto já pegou o documento para assinar, as coisas todas. E eu, não, peraí, pelo amor de Deus, vamos ver o que a gente está fazendo, calma. E ele passando, é de Deus, a gente vai fechar agora, porque esse valor a gente não vai achar em lugar nenhum. E aí quando ele falou esse valor, eu fui olhar o valor no documento, porque eu falei, gente, está assinando um negócio, nem viu quanto é mesmo. E o valor era totalmente diferente do valor anunciado. Era um valor que diminuiu tipo uns 6 mil reais do carro. E eu falei assim, moço, aí eu na minha ingenuidade, né? Moço, olha aqui, esse valor aqui não tá certo não. Esse valor aqui não tá certo não, porque quem me conhece sabe que eu não fico com 5 centavos de ninguém. Se eu for no mercado, a mulher me der 5 centavos, eu volto, moça, esses 5 centavos aqui não é meu, é seu, toma. Não vou cair nessa, essa daí não me pega. E aí eu fui e falei para ele, ó, esse valor tá errado, não quero. Aí ele falou assim, o valor tá errado? Quando ele foi olhar, ele falou assim, passou esse valor? Falei, viu? Sabia que não era para ser. Ele podia falar assim, ó, tá cancelado, não vai dar esse valor, é absurdo, não tem como, é muita coisa que tá tirando. Mas ele falou assim, é teu, eu vou entender que foi Deus que fez isso por você. E eu não vou tirar o que Deus está fazendo na tua vida. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, Deus está fazendo isso na minha vida hoje. eu recebo o que Ele está fazendo na minha vida hoje. E Ele preparou esse carro para que através dele nós pudéssemos alcançar mais coisas em relação à sua obra, em relação ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Esse carro, eu trabalho com crianças e aquelas crianças são trabalhadas dia após dia com a palavra de Deus que é lançada através da minha vida sobre elas. Muitas vezes elas chegam tristes, chateadas, feridas, e ali eu derramo o amor do Senhor sobre a vida delas, e elas chegam em casa com aquilo, e as mães às vezes me mandam mensagem, o que aconteceu no carro, que a menina tá saltitando, tá pulando, tá feliz. Eu falei, é Deus que anda com a gente dentro do carro e muda toda e qualquer história. O Senhor, Ele faz chegarmos no propósito quando a gente toma a decisão de obedecer, quando a gente lança fora a nossa ansiedade. Apareceram tantas outras oportunidades com valores absurdos, mas por causa da nossa vontade a gente era capaz de fazer, era capaz de assinar, mas nós decidimos esperar pelo melhor do Senhor nas nossas vidas. Decida esperar pelo melhor da vida que Ele tem para você. Não aceite de cara a primeira coisa que o diabo lança, porque é semelhante o que ele tem, mas não é como Ele tem. Porque o que Deus tem para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem nunca se passou em mente humana o que Ele tem preparado para nós. Então nessa noite, você que está aí pensando que de repente não é para você, isso é mentira de Satanás. É para você, é para sua casa, é para sua família. O que você está ouvindo aqui é para gerar esperança no seu coração e também para que você tome atitude, para que amanhã
manhã seja você aqui com o microfone, testemunhando o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele pode concluir diante de tudo que você tem lançado sobre Ele. Então nessa noite, não saia daqui sem tomar uma posição, não saia daqui duvidando do poder de Deus. Seja fiel ao Senhor no que você tem. Glorifique pelo pouco salário, glorifique pelo ônibus, glorifique pelo Uber, glorifique por tudo que você tem, porque o que você tem não foi pela tua capacidade humana, mas foi porque Ele concede a você, é porque Ele te entrega todos os dias. Mas se você duvidar, se você descrer, não vai funcionar. Mas se você se colocar firme, levanta teus ombros, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, todo o teu medo, e abre os braços para receber o que Ele preparou para te entregar nessa noite. E saia daqui já agradecendo, saia daqui já certo da tua vitória, certo daquilo que Ele tem para você. Ele já entregou, e se Ele ainda não entregou, Ele está preparando o caminho para você chegar no ponto exato de receber o que Ele tem para você. Então nessa noite, você pode se colocar de pé, aplaudindo aquele que é